noite a todos. Nós gostaríamos de pedir aos nossos irmãos que pudessem colocar o aparelho celular no modo silencioso ou desligar, para que não atrapalhe o trabalho da noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar neste ambiente, no coração de cada um de nós. E para nossa ambientação, nós vamos ver o vídeo da música Realmente Jesus, do grupo que atua. As tuas mãos e alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente Jesus. Sentimento, um exemplo a seguir. Esperança, te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar Jesus. Sentimento, um exemplo a seguir. Esperança, te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar Jesus. Possamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos pela oportunidade da vida, Senhor,
que nos concede pela oportunidade de estarmos aqui. Mas sabemos, Pai, que no mundo ainda existe tanta dor e tanto sofrimento, e que de alguma forma, Senhor, as nossas melhores vibrações possam se dirigir a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua caminhada. Que o Teu amor, Senhor, invada a vida dessas pessoas, transformando-as, e que nós, Senhor, possamos aproveitar a oportunidade que nos concede para direcionarmos nossa vida no trabalho do bem. Te pedimos também que envolva o nosso irmão que fará o trabalho da noite, para que ele possa trazer para cada um de nós, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Bom, e nós chegamos no momento, principal da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo do nosso irmão Alexandre Machado dos Santos. Ele é aqui mesmo da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E nós estamos encerrando o segundo mês do nosso projeto educativo doutrinário do PED, que é Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será a chamada Semana Santa. Vibremos com o nosso irmão. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. Nós hoje vamos juntos refletir sobre esse tema bastante oportuno, está se aproximando esse período, a chamada Semana Santa. E com isso, nós vamos recordar os fatos ocorridos com Jesus justamente no período final da sua missão, dessa divina missão dele aqui na Terra. Dia a dia, vamos ver o que aconteceu dia a dia, e através dos quais nós colhemos preciosas lições. É claro que nós vamos ter uma visão panorâmica. Não teria tempo para a gente aprofundar e detalhar. Mas quem quiser se aprofundar no assunto, depois nos procure, converse com a gente, que a gente dá toda a indicação bibliográfica, das várias obras e fontes de consulta para pesquisar sobre esse assunto. E aí nós vamos começar com o primeiro dia do domingo, o tradicionalmente chamado Domingo de Ramos, em que nós temos os seguintes fatos, episódios. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Domingo de manhã, Jesus ele estava em Betânia, cidade próxima a Jerusalém, sai de Betânia para Jerusalém, acompanhado dos discípulos e de uma pequena multidão. E ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumento, em cumprimento a uma antiga profecia. Aliás, muitas coisas que ocorrem nessa semana, nesse período, estavam previstas em várias profecias que a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. E em vários momentos Jesus coloca isso, que era para se cumprir as Escrituras, a lei antiga, enfim. Sendo aí saudado com ramos de palmeiras e aclamado pelo povo. Daí a questão de chamar de Domingo de Ramos. Forma-se então um grande cortejo que vai seguindo, e com todos, aquele povo, aquela multidão, cheios de esperança e de alegria, porque equivocadamente eles acreditavam que ele ali iria implantar o reino de Deus como um rei de poder material. Porque a grande verdade é que muitos dos próprios seguidores de Jesus e os próprios apóstolos não compreendiam a totalidade da dimensão da missão dele. Então, muitas vezes, tinha essa ideia equivocada de ver em Jesus um rei no sentido material da coisa. E o reino dele estava muito além disso. A sua realeza não era uma realeza terrestre, como a gente vê melhor ao longo dos fatos. Um outro fato é a purificação do templo com a expulsão dos vendilhões,
Porque ao entrar no templo de Jerusalém, Jesus expulsa dali os vendilhões, os mercadores, por estarem comercializando a fé religiosa. E assim ele ensinava o respeito, o devido respeito que se deve ter para com a religião, enquanto uma forma de ligação com Deus. E desse modo também Jesus procura espiritualizar a prática religiosa, à época ainda bastante materializada. Se hoje em dia muitas vezes a gente ainda vê prática religiosa um tanto material, imagine naquela época há mais de 2000 anos. E finalmente o retorno de Betânia ao anoitecer. Ao anoitecer, Jesus ele volta com os apóstolos para Betânia, que, como dissemos, era perto de Jerusalém, e passa lá a noite. Aí nós temos o segundo dia, que é a segunda-feira, em que nós destacamos, na verdade, em cada dia havia outros fatos, tá? Nós realmente selecionamos alguns, tá bom? Então, nós trouxemos o episódio, a passagem da figueira amaldiçoada, entre aspas, né? Então, na segunda-feira, ao sair de Betânia de manhã, para voltar para Jerusalém, Jesus ele tem fome. E ao ver uma figueira, ele resolve procurar frutos nela, mas só encontra folhas, porque não era tempo de figos. E ele diz o seguinte: que ninguém coma fruto algum de ti. E na manhã seguinte, a figueira aparece seca. Ela seca completamente. Bem, independente, meus irmãos, dessa passagem ela ser real ou fictícia, porque para muitos, né, intérpretes do Evangelho, ela é vista como simplesmente uma parábola, uma passagem simbólica, né? Mas independente disso, além de evidenciar a força da fé e do poder do pensamento, e nós temos aí, né, hoje em dia, popularmente, as pessoas se referem aos chamados seca-pimenteiras, né? Aquelas pessoas que, com pensamento, às vezes, até extremamente negativo, né? A plantinha vai lá e murcha e morre, e coisas assim. Então, tem a ver com o poder do pensamento, mas ele também simboliza as pessoas que aparentam uma falsa religiosidade, uma falsa bondade, mas que, de fato, realmente não buscam praticar o bem, a caridade, manifestar o amor ao próximo. Assim como aquela figueira, que tinha muitas folhas, mas que não dava frutos. Esses frutos representando nossas boas obras, nossas boas ações. E Jesus ensina no templo todos os dias. Todos os dias desse período, Jesus procura ensinar lá no templo de Jerusalém, mostrando o bom aproveitamento do pouco tempo que lhe resta aqui na terra e nos deixando mais essa lição. Como estamos aproveitando o nosso tempo? Sabemos quanto tempo nos resta? Então ele deixa também essa lição. Mas à noite, nesse dia aí, ele vai pousar no Monte das Oliveiras, que fica próximo. E o povo madruga para estar com ele no templo diariamente e ouvir as suas preciosas lições, absorvendo, aproveitando toda a sua sabedoria, que com certeza não era pouca, até porque nós precisamos lembrar que nós estamos falando de um espírito puro, perfeito, do governador espiritual do nosso planeta, daquele que é, ou pelo menos deveria ser, nosso guia e modelo. Bem, na terça-feira, nós destacamos, dentre os vários ensinamentos, né, que Jesus deixa, novamente, lá no templo, o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus,
que eram uma seita judaica poderosa, influente, à época bastante poderosa e influente, mas cujos religiosos muitas vezes eram hipócritas, né? Eram muitas vezes falsos religiosos, mandam os seus discípulos com os herodianos, que era um partido político dos ligados à família de Herodes, vamos depois conversar melhor sobre Herodes, e aos romanos também, para tentar colocar Jesus em má situação, fazendo a seguinte pergunta: devemos pagar ou deixar de pagar o tributo a César, ou seja, o imposto romano? Porque precisamos nos lembrar que, à época, os judeus, a nação judaica estava sob o domínio romano. O Império Romano, aliás, dominava, boa parte do mundo a essa época. E, dessa forma, os judeus eram obrigados a pagar o imposto a Roma. E isso era motivo de uma revolta muito grande da parte de muitos judeus. Inclusive, era uma questão tanto política quanto religiosa, porque política e religião, para eles, à época, era tudo junto e misturado, era a mesma coisa, Estava tudo interligado. E aí ele tenta colocar Jesus nessa má situação, porque se Jesus diz que deveriam pagar o imposto romano, ele acaba ficando em situação ruim com os judeus. Mas se, por outro lado, ele diz para não pagar, ele fica em má situação com os romanos. Então, era uma forma realmente de enredá-lo. Mas Jesus, todo sabedoria, sabiamente mostra uma moeda de um denário e pergunta: de quem são esta imagem e esta inscrição? Ao que eles respondem: de César. E aí ele diz justamente a frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos ensinando que nós devemos respeitar tanto as leis humanas, e aí entra justamente o pagamento de impostos, o respeito às leis de trânsito e tantas outras atitudes enquanto cidadãos, vivendo em sociedade, e as leis divinas, o respeito às leis divinas através do exercício do perdão, da bondade, do amor, da tolerância, da caridade, do respeito, enfim, e de tantas outras formas. Então, uma coisa não anula ou exclui a outra. Ele mostra que não há necessidade dessa escolha, que ambas são importantes, as leis humanas e as leis divinas. É claro que sabemos que um dia as leis humanas elas estarão totalmente coerentes com as leis divinas, e aí teremos um tipo de lei só, mas esse tempo ainda deve demorar um tanto. E nós temos a questão do mandamento maior, em que, após uma reunião de fariseus, já comentamos sobre eles, um deles, doutor da lei, faz a seguinte pergunta a Jesus para tentá-lo, sempre tentando pegar Jesus, enredá-lo, colocá-lo numa situação difícil. Qual o mandamento maior da lei? Ao que o mestre responde essa célebre frase: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com isso, ele ressalta a importância do amor a si mesmo, a questão do alto amor, da autoestima, ao próximo, a bondade, a caridade e a Deus. Simultaneamente, ele não coloca um patamar, uma nivelação. Os três são importantes, até porque um acaba estando associado ao outro e levando ao outro. Porque como é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo se não conseguimos amar a nós mesmos? Nós só podemos oferecer aquilo que possuímos. Então precisamos primeiro desenvolver esse auto-amor. E como é que nós vamos conseguir amar a Deus
quem não vemos, muitas vezes ainda estamos tentando compreender cada vez mais a divindade, se não amamos nem o nosso próximo, que às vezes está ao nosso lado, que a gente vê, convive, enfim. Então uma coisa está interligada à outra, é um processo. Nós temos também, nesse dia, na terça-feira, o óbolo da viúva, também bastante conhecida essa passagem, em que Jesus ele está sentado diante do gasofilácio, que era uma espécie de cofre para depositar as ofertas, né, no templo, e observa pessoas ricas depositando muito dinheiro ali, tilintando as moedas, fazendo bastante barulho para chamar a atenção. E nisso vem uma pobre viúva que deposita ali, naquela caixinha, naquele local, apenas 2 moedinhas de 10 centavos. Então, o Cristo chama a atenção dos seus discípulos para o fato e diz que aquela viúva deu muito mais do que todos os outros, porque enquanto eles deram do que lhe sobrava, ela deu do que lhe faria falta. E assim, o Mestre, ele ressalta e nos faz refletir sobre a diferença entre esmola e caridade, que inclusive foi abordado isso na palestra das nossas irmãs Rosângela e Leila, né, há algumas sextas-feiras, e estimulando-nos assim a prática da verdadeira caridade, nesse caso caridade material, lembrando que existe também a caridade moral, do apoio, do sorriso, do abraço, de emprestar o seu ouvido para alguém que está aflito, enfim, que também é caridade. Mas ali, no caso, o aspecto da caridade material. E nós temos ainda o chamado sermão profético, também na terça. Também chamado de sermão do Monte das Oliveiras ou a profecia do Monte das Oliveiras, porque é o local onde ele é proferido, quando Jesus ele começa a anunciar os sinais das coisas futuras, referindo-se inclusive a um futuro mais distante para a humanidade. E esse sermão profético, ele abrange, dentre outras coisas, sinais precursores, os sinais dos tempos, o fim do templo de Jerusalém. E detalhe que essas coisas que ele anuncia e prevê, todas ao longo da história vão acontecendo, né? A vinda do Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem se refere ao Cristo, ao Messias, ao enviado de Deus, no caso, ao próprio Jesus. Só que muitas correntes religiosas interpretam essa vinda de Jesus ao pé da letra, né? Como se Jesus fosse se corporificar, né? A questão de ressuscitar dos mortos novamente e no dia do juízo final e voltar aqui. Mas nós espíritas temos uma visão diferente disso. Nós entendemos que Jesus, ele não vai voltar, porque simplesmente ele nunca nos deixou. Ele nunca nos abandonou. Ele continuou e continua conosco, ainda que de outra forma, não um corpo físico. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas ele realmente está conosco. E esse retorno dele se dá através do seu evangelho, dos seus ensinos, de missionários que vêm a reforçar a sua mensagem ao longo da história da humanidade. A questão do fim do mundo, entre aspas, que na verdade é uma simbologia para esse processo de transição planetária, porque passa, né, a Terra, transição evolutiva de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É o fim do mundo como conhecemos, esse mundo com preconceito, violência, maldade, e que esse mundo acabe logo, não é verdade, meus irmãos? O quanto antes. Que chegue esse fim do mundo depressa, mas claro que depende de nós, da nossa colaboração. O fim de Jerusalém, o estímulo à vigilância, e isso ele traz através de diversas parábolas, esse estímulo à vigilância,
do ladrão noturno, dos servos bom e mal, das 10 virgens, dos talentos, do grande julgamento. Portanto, Jesus nos convida à constante vigilância e à perseverança no bem também. No quarto dia, Jesus anuncia sua morte. Entre aspas. Depois dele deixar todos aqueles ensinamentos mostrados e outros tantos mais que o tempo não nos permite, Jesus ele diz a seus discípulos, justamente o que está ali na frase: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, será entregue para ser crucificado. Ou seja, ele prevê e anuncia sua própria morte, na verdade a sua desencarnação, porque o Espiritismo nos esclarece que a morte não existe. Apenas nos despimos do corpo físico. Temos aí também, nesse dia, o plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reúnem no palácio do sumo sacerdote judeu, Caifás, e decidem prender Jesus à traição e matá-lo. Não satisfeitos em prenderem, também levá-lo à morte. Mas eles dizem, entre si, não durante a festa, no caso a Páscoa, a comemoração que se aproximava, para que não haja tumulto entre o povo. Então tinha que ser tudo muito bem elaborado para evitar uma revolta popular contra eles, no caso. Temos também aí o pacto da traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, ele vai se encontrar com os principais sacerdotes e os guardiões do templo, combinando com eles de entregar Jesus por 30 moedas de prata, mas devendo ser numa ocasião sem causar tumulto. Sempre essa preocupação de não gerar ali uma revolta popular. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa situação específica de Judas. E temos também o último discurso de Jesus, no caso, para um grupo maior, digamos assim. Jesus clama: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, em Deus. E ele também afirma que não veio para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Por isso a ninguém julga. Olha a lição aí do não julgamento. Mas quem o rejeita e não recebe as suas palavras, tem o seu julgamento nessa palavra, na mensagem não aceita. Assim, ele destaca a importância da fé em Deus, bem como a necessidade de estarmos abertos e receptivos aos seus sublimes ensinamentos, tentando abrir os olhos do povo à época, das pessoas que ali estavam ouvindo, e o nosso também, ao estudarmos esses fatos. Chegamos então ao 5º dia, quinta-feira, que é o dia em que temos mais fatos que precisamos trazer e relatar. Primeiro, a questão de que os discípulos preparam a Páscoa, que também era chamada de festa dos pães asmos ou ázimos, que eram pães sem fermento, porque o pão o pão usado na comemoração de Páscoa tinha que ser um pão sem fermento. E a Páscoa, ela era a primeira das grandes festas anuais dos judeus, comemorada em Jerusalém, para celebrar justamente a libertação do povo judeu de em torno de 400 anos de escravidão no Egito. Vamos lembrar, lá da época lá de Moisés, enfim, e antes. Então, essa comemoração da Páscoa judaica, ela traz em si a ideia de liberdade. E esse conceito de liberdade, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender. O Espiritismo nos traz a proposta, o próprio Evangelho de Jesus, de autolibertação,
de libertação de nós mesmos, das nossas mazelas morais. Essa é a verdadeira liberdade. Bem, então na quinta-feira, Jesus ele diz a Pedro e João para prepararem a celebração de Páscoa deles, a refeição coletiva que fariam. E aí nós temos, então, a última ceia de Jesus com os seus apóstolos. Bastante retratada em vários quadros, pinturas, de pintores famosos e desenhos e imagens, Bem, já era de noite quando Jesus, ele senta-se à mesa com seus 12 apóstolos para a ceia da Páscoa, sua última ceia, na qual ocorrem várias coisas importantes que nós listamos aí no slide. O partir do pão, que, esse partir o pão e dar um pedaço para cada um símbolo de união, de compartilhamento, de doação. Jesus, ele partilhou com eles a sua própria vida, não apenas naquele momento, mas ao longo de toda a sua missão evangélica junto com eles, como um pão de verdade e de amor. E assim os discípulos também deveriam fazer o mesmo, se doando uns aos outros. Olha que lição bonita. Outro fato maravilhoso, o lava-pés. Após uma discussão lá entre eles sobre quem deveria se considerar o maior, em que Jesus ele ensina que o maior deve ser o menor e o líder deve ser um servidor, num ato de extrema humildade, o mestre exemplifica isso, lavando e enxugando os pés de cada um de seus apóstolos. E assim, ele exemplifica a liderança servidora, estimulando-os a também servirem uns aos outros e a nós também, a servirmos. Será que estamos dispostos a servirmos? Esse é o exemplo que ele nos deixa, não apenas nesse momento, mas em toda a sua trajetória aqui na Terra. Outro fato, nesse momento da ceia, é que o traidor é indicado. Jesus avisa que um deles o trairá, sem citar o nome, mas afirmando que é para que se cumpram as Escrituras, as antigas profecias. Ele lamenta o traidor pelas consequências que ele sofrerá. E todos ficam alvoroçados se perguntando quem é o traidor, quem será o traidor. E João está perto do Cristo e lhe pergunta quem é, ao que ele responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão. E dando a Judas o pedaço de pão, Jesus lhe diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele fala para Judas. Já é de noite, Judas sai logo e os demais pensam que Jesus mandou Judas comprar algo ou fazer uma doação aos pobres, já que ele era o tesoureiro do grupo apostólico, sem entender a real situação. Não podemos deixar de citar o novo mandamento, que Jesus também deixa nessa última ceia: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, aí Jesus, ele aponta o amor recíproco como forma de identificação de seus discípulos, lembrando que nós, enquanto cristãos, somos, ou deveríamos ser, modernos discípulos de Jesus, do Cristo. Então nós deveríamos fazer o mesmo. Nos identificarmos através do amor recíproco. Então, nós precisamos estar imbuídos disso. E Pedro é avisado
né? Pedro, ele se acredita corajoso a ponto de enfrentar até a morte pelo seu amado mestre, porque ele ama Jesus e muito. Mas Jesus lhe diz, dá um choque de realidade nele, né? Nesta mesma noite, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E diz ainda, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ainda na quinta-feira, dissemos, é o dia que chove de fatos, né? Nós temos também o sermão do cenáculo. O cenáculo é um cômodo onde se faziam as refeições. E o evangelista João, ele narra muitas coisas importantes que Jesus disse durante a ceia pascual, não registradas pelos outros evangelistas, e que constituem justamente esse sermão do cenáculo. E aí nós trouxemos um resumo. Primeiro, confortando os discípulos, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui ressalta, destaca a questão da fé e se apresenta, se mostra como guia e modelo, como exemplo a ser seguido. E assim deve ser até hoje. A promessa do Consolador, quando Jesus fala, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. E nós identificamos no Espiritismo esse Consolador prometido por Jesus, pois o conhecimento espírita, ele nos esclarece e nos consola ao mesmo tempo. Nós vimos algo disso na palestra, sexta-feira passada, que a nossa irmã Érica fez sobre essas funções da casa espírita, e dentre elas o acolhimento, o consolo, a orientação, o esclarecimento, através da doutrina espírita, é claro. Outro ensinamento, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, a paz interior oferecida pelo Cristo é bem diferente da paz exterior oferecida pelo mundo. E que paz estamos buscando, meus irmãos? É só para refletirmos, não precisamos responder. De servos a amigos, é linda também essa colocação dele. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamados de amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai, compartilhei convosco. E realmente, Jesus ele ensinou aos seus discípulos e a toda a humanidade, e a nós atualmente, sobre a vida espiritual, sobre as leis de Deus, dentre tantas outras coisas importantes e maravilhosas. Então, realmente, nós precisamos ver em Jesus o nosso maior e melhor amigo, o amigo incondicional de todas as horas. Esse não nos deixará na mão jamais. Ele também diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele abriu caminho para que possamos vencer também. Estarmos no mundo sem sermos do mundo, superando as adversidades e aproveitando as lições, todo o aprendizado, todas as oportunidades de crescimento que a vida nos oferece e que não são poucas. E, finalmente, a oração de Jesus. Ao final do sermão do cenáculo, Jesus ora a Deus, pedindo por si mesmo
pelos discípulos e pelos futuros cristãos. Olha por nós. Jesus é tão maravilhoso que ele se lembra de nós. Pensa no futuro do cristianismo. E aí, um outro fato é no Jardim das Oliveiras. Está ali. Isso. No Jardim das Oliveiras. Terminada a ceia, eles saem dali e vão para o Jardim ou Horto das Oliveiras, também chamado de Getsemane, que fica justamente ao pé do Monte das Oliveiras. Jesus entra no jardim levando consigo Pedro, Tiago e João, que são aqueles 3 apóstolos que fazem parte do seu círculo íntimo, aqueles mais chegados a ele. Chegando a um local de sua escolha, lá dentro do jardim, ele diz aos 3, ficai aqui e vigiai comigo. Então se afasta um pouco deles para orar, mas ao voltar para junto deles, os encontra adormecidos. Ao que ele fala, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O mestre, ele destaca aí a importância da prece, juntamente com a necessidade de vigilância constante de pensamentos, sentimentos e atitudes. Jesus, ainda nessa mesma quinta-feira, é preso. Ele ainda está falando quando chega Judas, acompanhado de uma multidão com espadas e pedaços de pau, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Judas identifica Jesus com um beijo, o famoso beijo de Judas, que era o sinal combinado com o Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus. E o mestre, então, é preso. E nessa hora, os discípulos, eles fogem para não serem presos também. Há aquela debandada geral. E temos também Jesus perante Anás e Caifás. Guardas judeus, eles levam Jesus ao palácio de Caifás, já falamos que é o sumo sacerdote judeu. Lá o apresentam primeiro a Anás, sogro de Caifás e ex-sumo sacerdote, que faz um interrogatório preliminar com Cristo sobre seus discípulos, sua doutrina, e depois o envia à presença de Caifás. E aí nós temos Jesus perante o Sinédrio. Lá no palácio de Caifás estão reunidos os principais sacerdotes, anciãos e escribas que fazem parte do Sinédrio, que era o Tribunal Supremo dos Judeus. E ocorre o processo legal, o julgamento de Jesus. Eles tentam conseguir testemunhas para incriminá-lo e condená-lo à morte, mas os depoimentos são discordantes, divergentes. Então Caifás diz: eu te convoco pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde: tu disseste. E vos declaro que vereis o Filho do Homem, ele mesmo, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás, então, fica indignado e fala: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Que vos parece? E todos lá falam: é réu de morte. Assim ocorre a condenação de Jesus pelo Sinédrio. Mas Pôncio Pilatos, que era o governador romano na Judéia, a região onde ficava Jerusalém, teria que autorizar a pena de morte para ele. E nós temos ainda nessa mesma noite a negação de Pedro. Porque desde que Jesus é preso, Pedro o acompanha e João seguem à distância. Com a ajuda de João, que era conhecido de Caifás, Pedro consegue entrar no palácio. E por 3 vezes, Pedro é reconhecido por servos e guardas, mas nas 3 vezes ele nega conhecer Jesus, que dirá dizer que era seu discípulo, seu apóstolo. Ele nega conhecer Jesus. Então,
o galo canta, porque já está amanhecendo. De sua cela, Jesus olha para Pedro, que se lembra do que o mestre lhe disse durante a ceia de Páscoa. E caindo em si, o discípulo vai embora e chora amargamente, reconhecendo a sua fragilidade humana. E, finalmente, o arrependimento e suicídio de Judas. E aí nós precisamos esclarecer muito bem isso, meus irmãos. Porque, na verdade, quando a gente estuda e pesquisa sobre a ótica espírita, a gente entende que, na verdade, Judas amava Jesus e não tinha a intenção de trair o seu mestre tão querido. Mas, equivocadamente, ele achava que o Cristo deveria promover uma revolução material, instalando o reino de Deus à força, na marra. Esse foi o seu grande equívoco. Então, em seu acordo com o Sinédrio, ele ambiciosamente acreditava que, ao entregar Jesus, seria nomeado oficialmente para dirigir as atividades cristãs. E, estando no poder, ele libertaria Jesus, lhe transferiria certa autoridade, garantindo assim a vitória do cristianismo no sentido material. Então a intenção dele era boa, mas infelizmente equivocado no seu pensamento. Mas ao perceber que ele foi enganado, ele sim foi enganado, traído pelo Sinédrio, Judas se arrepende amargamente, sente remorso, devolve as 30 moedas, porque ele era comerciante, não precisava daquele dinheiro. Então, ao sair do Sinédrio, consumido por uma culpa enorme, infelizmente, ele se suicida enforcado numa árvore. E, infelizmente, lamentavelmente, ele fica conhecido na história como o traidor de Jesus. No sexto dia, que é a sexta-feira da paixão, Jesus, ele é levado, logo de manhã, ao palácio de Pilatos. E as autoridades judaicas o acusam de traição ao governo romano, dizendo que ele era contra o pagamento do imposto e que ele se dizia Cristo, rei, para tentar realmente acusá-lo. Pilatos o interroga e não encontra crime realmente nele, não vê e diz, eu não acho nele crime algum. E ao saber que Jesus é galileu, e sabendo que Herodes, que era o governador da Galiléia, está lá em Jerusalém, envia Jesus até ele. E aí, perante Herodes, Herodes já tinha ouvido falar de Jesus e fica alegre da presença de Jesus diante dele, porque ele acha que Jesus vai fazer algum fenômeno, algum milagre, algum sinal. Mas ele interroga Jesus de várias formas e Jesus não responde nada. Então, ele fica contrariado, começa a tratar Jesus com desprezo, zombaria e devolve a Pilatos. Um jogo de empurra. E aí, novamente, diante de Pilatos, Pilatos diz novamente que, diante lá do povo, das autoridades judaicas, que não via nenhum problema, com Jesus e que não achava que ele era digno de morte, não tinha visto nenhum crime. Então diz que vai castigar e soltá-lo. E aí a gente tem a questão de Jesus ou Barrabás, porque na Páscoa era costume soltar um preso a pedido do povo. E aí Pilatos pergunta, qual dos dois quereis que eu solte, Jesus ou Barrabás? E Barrabás, ele era um assaltante e também envolvido numa situação de homicídio. Mas, incitados pelas autoridades judaicas, o povo acaba dizendo que preferia, gritando, para soltar Barrabás e pressionando para crucificar Jesus. E aí, Pilatos, ele lava as mãos,
ele não vê crime em Jesus, mas diante da insistência deles, principalmente quando eles dizem, as autoridades, né, judias dizem que se ele soltar Jesus, ele não estará sendo amigo de César, do imperador romano. Ele vê que ele poderia ficar numa situação ruim e acaba cedendo, mas dizendo, né, estou inocente. Ele lava as mãos perante o povo e diz, estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. E entrega Jesus aos soldados para ser crucificado. A crucificação, né? Jesus é levado para o Monte Calvário, ou Gólgota, para ser crucificado, seguido, né, de uma grande multidão. E ele é crucificado no meio de 2 ladrões. E num dado momento, Jesus ele se dirige a Deus dizendo, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, no instante derradeiro, ele ainda nos deixa essa lição do perdão. INRI, né, que é a inscrição que costuma ficar em cima da cruz, é uma expressão latina, né, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que foi Pilatos que mandou gravar, mostrando o motivo pelo qual ele estaria sendo crucificado. Ao pé da cruz, nós temos Maria de Nazaré e João Evangelista. E quando Jesus vê os 2 juntos, ele diz a ela, mulher, eis aí o teu filho. E diz a ele, eis aí tua mãe, entregando um aos cuidados do outro, o que realmente ocorre, porque depois eles vão morar juntos em Éfeso, continuando suas atividades cristãs. E Jesus amplia aí o conceito de família para nós. A morte de Jesus. Já quase meio-dia, o sol escurece e há trevas sobre toda a terra. E por volta de 3 da tarde, Jesus clama em voz alta, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, ele morre, entre aspas. Ele desencarna, mostrando sua plena confiança em Deus, intimamente conectado com Ele. A questão do sepultamento de Jesus. É José de Arimateia, um discípulo seu, embora membro do Sinédrio, mas era discípulo de Jesus, quem convence Pilatos, dá autorização a ele para retirar o corpo de Jesus e enterrar num túmulo, ali mesmo, no Calvário, num jardim que ali e que era de sua propriedade. No sábado, né, que é o sábado de Aleluia, o 7º dia, é o dia de descanso para os judeus, né, e continuidade das comemorações da Páscoa judaica. Nós só queremos comentar rapidamente essa tradição popular da malhação do Judas, que é triste, é lamentável, mas através do Espiritismo nós temos informação com várias obras espíritas de que Judas, esse espírito, ele já resgatou as suas faltas daquela época, ele já se redimiu e é um espírito mais evoluído do que nós. Inclusive, nesse período, ele em espírito costuma ir a Jerusalém relembrar os fatos e lamenta por ser ainda visto como o grande traidor. Então, em vez de malharmos o Judas, nós deveríamos nos mirar no exemplo dele, exemplo de superação, exemplo de redenção. E, finalmente, o domingo, o 8º dia, o domingo de Páscoa, né, com a questão da ressurreição, né, entre aspas, de Jesus. Logo de madrugada, né, Maria Madalena e outras mulheres, elas vão visitar o túmulo de Jesus, chegam lá, encontram a pedra removida da entrada e o túmulo vazio. Então Madalena vai logo avisar os apóstolos, Pedro e João correm para lá, constatando o fato, depois voltam para casa, acreditando, né, que o mestre havia ressuscitado dentre os mortos, né, como falavam as profecias. E aí nós temos a aparição a Madalena, porque ela fica na entrada do túmulo chorando. Jesus, ele aparece para ela e diz, Maria,
E ela responde: meu Senhor. E ele diz para ela: vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: suba ao meu pai e vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Ela corre para avisar aos discípulos, mas eles não acreditam nela, né? Desculpa. Aí, os discípulos no caminho de Emaús é uma outra aparição de Jesus em espírito, não é ressurreição, volta no mesmo corpo, porque isso é materialmente impossível, mas em espírito, 2 discípulos caminhando para a aldeia de Emaús, Jesus aparece também para eles. Eles correm para contar para os apóstolos, mas também não dão muito crédito. Então, Jesus, ele se materializa, ele aparece e se corporifica ante os discípulos, né? Eles estão lá falando sobre esses fatos da dita ressurreição dele, ele aparece no meio e diz: a paz seja convosco. Eles ficam surpresos e com medo ao que o mestre fala. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. E ele diz que tudo aconteceu para que se cumprissem, né, as profecias. E diz ainda: ide por toda parte e pregai o evangelho a toda criatura. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E isso serve para nós também enquanto modernos cristãos. Esse também é o nosso papel enquanto modernos discípulos de Jesus. E finalmente, fatos posteriores. Porque mesmo depois do domingo de Páscoa, da dita, né, ressurreição, nós ainda temos Jesus aparecendo em algumas situações, né? Como no clássico caso de Tomé. Porque Tomé, um dos 12 apóstolos, ele não está naquela primeira reunião em que Jesus aparece. E aí, quando os companheiros dizem, ele não acredita a princípio. Diz que só acreditaria se ele pudesse ver e tocar as chagas, né, as feridas das mãos de Jesus. E nesse momento, Jesus aparece e diz para ele: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. E ele diz: meu Senhor. Só que aí Jesus fala: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então, ensinando a questão da fé incondicional. Jesus aparece ainda aos discípulos na Galileia, quando eles estão pescando, Pedro e mais alguns, e entram no barco, não pegam peixe nenhum durante aquela noite, já querendo amanhecer. Jesus aparece na praia e diz para eles onde eles deveriam lançar a rede. Eles lançam e pegam muitos peixes, porque Jesus tinha essa visão espiritual apurada, né? A longa distância, ele tinha essa capacidade. E depois eles vão para a margem e comem ali juntos. E é muito interessante, né? A gente precisa destacar que nesse momento Jesus, ele diz o seguinte para Pedro. Ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes, mestre, que te amo. Então vai e apacenta, ou seja, pastoreia minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro fica meio entristecido, chateado, porque acha que Jesus está duvidando do seu amor, mas na verdade Jesus lhe dá a oportunidade de redenção por tê-lo negado anteriormente 3 vezes. Olha que generosidade, né? E outras aparições de Jesus acontecem ao longo de 40 dias, tá? Após lá o domingo de Páscoa, né? A dita ressurreição, para que eles possam se acostumar com a sua ausência física e se preparar para a sua missão, tendo a certeza do constante amparo espiritual do Mestre. E finalmente a ascensão de Jesus. Após esses 40 dias se dá a ascensão, ou seja, a subida, a elevação de Jesus ao céu, entre aspas, perto de Jerusalém.
O mestre ergue as mãos, abençoa os discípulos e, enquanto isso, ele vai se afastando deles, sendo elevado para o céu, até que uma nuvem o encobre dos olhos deles. Na verdade, Jesus em espírito, ele planou sobre o ar, se desmaterializou, retornando a planos espirituais superiores. E, meus irmãos, essa dita ressurreição de Jesus precisa ficar claro para nós que ela simboliza a imortalidade da alma, trazendo em si e para nós uma mensagem de vida e de libertação. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Alexandre, que possamos então, unidos num só pensamento, elevar o pensamento a nosso Deus, a nosso Pai, e receber do alto, Senhor, a energia que consola, que ampara, porque Deus sabe e reconhece tudo aquilo que existe dentro de cada um de nós. E que nós possamos, com a fé fortalecida, curar as nossas feridas, as nossas dores e o nosso sofrimento na confiança do amor de Jesus. E que possamos também, Senhor, direcionar os nossos pensamentos, a nossa energia e o nosso amor a todos aqueles que se encontram desamparados, sofridos, Senhor, angustiados. E que possamos fazer da nossa caminhada, da nossa vida, um motivo de esperança, de fé, de consolo a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.